Nós queremos te pedir nessa noite, peleja contra nós com a palavra da tua boca. Nós queremos, Senhor, sentir o tremor e sentir temor quando ouvirmos a tua palavra. Mais uma vez, Senhor, vem falar à tua igreja neste lugar. Vem falar a nós. Que teu Espírito Santo possa gerar aqui entre nós uma igreja comprometida com a tua palavra. No grande nome de Jesus, ó Deus, nós oramos. Amém, Senhor. O assunto que a gente ia ver hoje era precisamente sobre o Vaticano. Esse versículo 9, eu vou ler com vocês. É um versículo que ele é dividido em 3 partes e muitas informações, porque é um versículo muito importante. Vamos ler o versículo 13 e o versículo 9 aqui do capítulo 21. Nós não vamos ter como obter todas as informações. 21, versículo 3 e o versículo 9. Depois a gente volta lá no capítulo 17, que também quero ler com vocês. Ouvi uma grande voz procedente do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Ele morará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles como seu Deus. Versículo 9. Veio então a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem aqui, e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Vamos voltar agora para o capítulo 17 de Apocalipse. Vamos ler também os versículos 3 e também o versículo 9. E me levou em espírito, você vai ver que essa frase está no versículo 9 do capítulo 21. E me levou em espírito ao deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Versículo 9. Aqui está a mente de quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais se senta a mulher. Vocês se lembram que no estudo passado nós começamos uma exposição deste capítulo 17 aqui do livro de Apocalipse, com muitos detalhes. Eu disse para vocês que essa é uma das grandes profecias deste livro, e ela tem muitas partes para serem estudadas, ela tem muitos detalhes, não é uma profecia simples, requer muitas vezes, repetidas vezes, a leitura deste capítulo. Enquanto você não conseguir, em cada versículo, separar as frases importantes, você não deve parar de ler esse capítulo, ele é muito importante. Então nós temos aqui 2 visões. Você sabe muito bem que aqui no início do capítulo 17, versículo 1 diz assim: veio então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. E o capítulo 21 vai dizer para nós algo muito interessante no versículo 9. Veio então a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças. Isso quer dizer que o mesmo anjo, ele detém uma parte muito importante dentro dessas 2 profecias. Na primeira, no capítulo 17, ele vai mostrar a Babilônia, o grande mistério, esta mulher que está sentada sobre muitas águas, que está sentada sobre os reis da terra. Esta mulher, que é uma figura do cristianismo degradado. Esse cristianismo que ao longo da história foi se degradando. E quando você olha para esse capítulo 17, você vai ver com muitos detalhes o que esta profecia verdadeiramente aponta. Ela vai nos mostrar, nos permitir ver o que realmente aconteceu com a igreja
ao longo desses anos, o que está acontecendo com a igreja e o que vai acontecer com ela. Isto deve, irmãos e irmãs, falar profundamente ao nosso coração. Porque se você olha e ver que a igreja do Senhor Jesus, ela não pode ser, de alguma forma ou de nenhuma forma, ela não pode ser descrita pelas características desta Babilônia. E infelizmente, meus irmãos, é o que o cristianismo atual tem procurado ser. Procurado imitar esta Babilônia, esta Jezabel, esta mulher, que é uma figura da perversidade religiosa. É o produto final de uma religiosidade sem a essência do Evangelho. Nós precisamos ser muito sérios diante do Senhor ao ler e estudar esse capítulo, porque não quero dizer com isto, meus irmãos, que nós somos o suprassumo da espiritualidade da igreja. Nós estamos sendo conduzidos pelo Senhor com a sua vara, com o seu cajado, e esse deve ser o nosso clamor até o fim. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É ser fiel até o fim. É não arredar o pé, é não retroceder. Como diz o escritor aos Hebreus, nós não somos como aqueles que retrocedem. Nós não podemos retroceder. E tudo que estiver em nós, que não agrada a Deus, que Ele corrija. Que seu Espírito exponha. Desde os irmãos, os anciãos, até entre os jovens, as crianças, todos nós, e todo tipo de serviço, possa receber o trabalho de Deus, o governo do Espírito Santo, para que nós não venhamos cometer nenhum desvio na edificação da igreja. Então serve de cuidado para nós. Nós não podemos ser triunfalistas, no sentido do sensacionalismo, de olhar para tudo isso aqui no capítulo 17 e dizer, estamos longe disso. Ah, graças a Deus porque nós não somos isto. Irmãos, o mínimo desvio que nós tivermos já é o suficiente para nós abrirmos uma grande brecha, para que o inimigo, com todas as suas artimanhas, com todas as suas sutilezas, possa causar danos terríveis entre nós. Porque existem 4 pilares que nós temos estudado aqui já há algum tempo: a palavra, a comunhão, o partir do pão e as orações. Esses 4 pilares são sempre o alvo do nosso inimigo. Ele quer destruir o poder, a vida e a eficácia da palavra. Ele não somente, irmãos, trabalha com o propósito de que o Espírito Santo não tenha vasos para ministrar, mas ele trabalha também para impedir que haja pessoas para receber. E eu pergunto para vocês, quantos de nós, muitas e muitas vezes, temos recusado estar na reunião do povo de Deus? Porque nesta reunião, o que nós temos? Nós temos a palavra, nós temos a comunhão. No domingo nós temos o partir do pão e temos as orações. Nós temos 4 fundamentos numa reunião. Mas não adianta, se muitos não estão aqui para poder desfrutar esta realidade. Porque o inimigo trabalha não simplesmente com o propósito que a palavra não venha, mas que você não venha, que nós não estejamos aqui. E hoje as pessoas dizem assim: ah, mas eu escuto pela internet. O perigo é você virar um cristão virtual com tudo isso. O perigo é a sua fé virar uma fé virtual. Outros podem dizer assim: ah, irmão, muitas vezes eu não vou, mas também não me sinto condenado na minha consciência. Escute, meu irmão, muito cuidado em dizer isto. Ah, eu não me sinto agredido, ou não me sinto ofendido, não me sinto magoado, não me sinto constrangido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não é um invasor. E outra coisa, se a sua consciência não é uma boa consciência, ela é uma consciência cauterizada. Se a sua consciência não é renovada pela palavra,
Então sua consciência é uma consciência má. Paulo diz assim para Timóteo: o Deus no qual sirvo numa boa consciência. Irmãos, nós temos que entender que existe a boa consciência e nós não nascemos com ela. Essa boa consciência ninguém nasceu com ela. Nós nascemos com maus pensamentos. Nós nascemos com uma consciência em trevas. Nós não tínhamos consciência de Deus. Nós éramos escravos dos pensamentos maus. Por natureza, nós éramos filhos da ira. Mas quando nós convertemos, Deus veio e a sua palavra tem trabalhado na nossa consciência. Mas se você não der liberdade, a palavra não trabalha. Se você não ama a palavra, ela não vai trabalhar na sua vida, porque a palavra é espiritual. Muitos cristãos estão morrendo, estão apostatados na fé, confiados que têm uma boa consciência. Aí eles dizem assim: se a minha consciência não me condena, maior é Deus. Ainda usam a Bíblia, usam o texto de maneira errada. Se a minha consciência não me condena, irmãos, quando você não sente a sua consciência te condenando, se você não sente na consciência o Espírito te acusando, se você não sente na sua consciência o Espírito falando, então com certeza a sua consciência está cauterizada. Porque, imagine, eu dizer assim: eu não oro, eu não tenho o princípio de oração na minha vida, eu não sinto minha consciência acusar. Quer dizer, minha consciência é maior do que a oração? Eu não tenho recebido a palavra, eu não tenho amado a palavra, mas eu não sinto minha consciência acusar. Quer dizer que a minha consciência é maior do que a palavra? Eu não tenho tido comunhão com os irmãos, mas também não me sinto, o Espírito Santo não me constrange. Irmão, se o Espírito Santo não me constrange, então o problema é muito mais sério do que pensar só na sua consciência. O problema é muito mais sério do que você pensa. E muitos cristãos estão confiados neste sofisma. Irmãos, esse é o propósito do inimigo. Não é só impedir que Deus fala, é impedir que o povo ouça. O grande trabalho de Satanás, especialmente onde Deus fala, é impedir que alguém ouça, que alguém receba. Nós temos que ter discernimento. Discernimento é um dom do Espírito Santo. E quando você pensar neste dom, vá aos pés do Senhor e peça que Ele te dê luz sobre este dom do Espírito, discernimento de Espírito. Conhecer o mundo espiritual. Nós, na vida cristã, temos o grande dever de desenvolver, através da obra do Espírito Santo em nós, este dom, discernimento. Uma criança, ela não consegue julgar de maneira correta as coisas, como um cristão imaturo não consegue discernir bem. Isso não depende do tempo, ou do grande, ou dos anos que você tenha de fé, porque discernimento é uma obra do Espírito, não é algo que você ganha com a experiência. Discernimento requer perceber pelo Espírito Santo a maneira como o inimigo está agindo, é ver o que a mente não é capaz de ver, é conhecer o que os olhos não é capaz de ver. O Espírito Santo, e somente Ele, pode nos trazer luz de todas as coisas. Então hoje, meus irmãos, Satanás tem trabalhado para que a igreja, ela se perca na sua visão, se perca na sua vocação, e os fundamentos sejam diluídos, retirados, destruídos. Então o que tem produzido essa Babilônia? Vocês se lembram, quando nós estudamos lá no livro de Crônicas, o final da história da nação de Judá, aqueles últimos reis, vocês se lembram? Todos eles eram jovens, alguns eram crianças, e uma das grandes e fortes características do terreno para a Babilônia é a imaturidade espiritual. A imaturidade. Paulo, escrevendo a Timóteo, e quando ele fala da questão do serviço, ele diz para que Timóteo tomasse muito cuidado com os neófitos. Os neófitos são os recém-plantados.
Porém, nós temos que ir além disso, não somente os que são recém-plantados, mas aqueles que são imaturos. A imaturidade tem sido uma das grandes causas para que heresias, para que comportamentos anticristãos, atitudes anticristãs floresçam no meio do povo de Deus. A imaturidade. Sabe o que significa isso, irmãos? É caminharmos e nunca crescermos. É os anos se passar e você não perceber o seu avanço espiritual. Quantos de nós, os anos já se passaram, muitas experiências e nada de crescimento. Nada de crescimento, nenhum avanço espiritual. Você não compreende o que é vocação celestial, você não cresceu na vocação, você não cresceu na visão. O assunto visão celestial, irmãos, talvez seja um dos assuntos mais importantes na edificação da igreja do Senhor. Deixe-me falar um pouquinho sobre visão celestial e depois sobre vocação celestial, e a gente volta para esses 2 capítulos. Irmãos, visão celestial. Você lembra da vida de Paulo? Paulo, ele teve uma visão celestial. Essa visão lhe foi dada no momento em que ele perseguia a igreja e no caminho de Damasco. Você sabe muito bem, veio uma luz sobre ele e ele caiu por terra cego, e aquela voz que lhe falou trouxe a ele visão. Irmãos e irmãs, visão celestial, essa visão governou a vida de Paulo. A vida de Paulo pode ser dividida em 3 fases, de 11 anos. Os primeiros 11 anos que ele viveu no anonimato, desde a sua conversão, o tempo que ele ficou na Arábia, depois ele volta para a igreja de Jerusalém. Durante 11 anos, Paulo viveu no anonimato, uma vida escondida diante de Deus. Depois, ele teve mais 11 anos, a segunda fase. Foi o tempo de maior produtividade na vida daquele apóstolo. Foi o tempo que ele estabeleceu o maior número de igrejas. Foi quando ele pôde compartilhar muito da palavra de Deus. Foi o tempo mais frutífero da vida de Paulo, da expansão da obra de Deus por meio desse apóstolo. Foi nessa segunda fase de 11 anos. Na terceira fase, seus últimos 11 anos, nós podemos chamar aqui caminho da cruz. Foi marcado por muitos sofrimentos, prisões. A maior parte desses 11 anos ele passou preso. Foi o tempo que ele viveu mais esmagado. Então nós temos um tempo de vida interior, o cultivo da vida interior. Nós temos o tempo de frutificação e nós temos o tempo do caminho da cruz. Essas fases da nossa vida, a gente tem que entender, irmãos. Você tem que entender isso. Em que fase você está? Mas o importante é você, em cada uma delas, aprender, primeiro, ter uma vida escondida. Porque é esta vida escondida que vai gerar uma vida de frutificação. Mas a vida de frutificação, ela é ascensional. Ela tem um ponto muito alto da espiritualidade, na comunhão com Deus, no crescimento, no avanço espiritual. E talvez seja nesse tempo que o inimigo mais vai tentar afligir você, mas você não tem que olhar para o que o inimigo está fazendo, ou quem está fazendo. Importa se você está percebendo que este é o tempo que você deve experimentar mais o caminho da cruz, porque o final disso, irmãos, é a coroa. O final disso é a coroa, quando ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, agora a coroa da justiça me aguarda. O final deste caminho da cruz é a coroa. Então Paulo, ele viveu essas 3 fases governado pela visão celestial. Ele nunca se desviou, irmãos, ele nunca se desviou, ele nunca diminuiu os seus passos, ele sempre foi firme, sempre foi coerente. Saulo de Tarso, aquele que perseguia a igreja, você se lembra o que aconteceu? Teve um ponto muito importante antes dele conhecer o Senhor. Ele foi aquele que ordenou o martírio de Estevão. E você sabe que Estevão era um proeminente servo de Deus.
Estevão, ele vinha fazendo aquilo que Paulo depois teve que fazer. Estevão vinha pregando o evangelho, era um homem de grande ousadia, um homem de visão celestial. O que Saulo fez? Ordenou a morte dele. Mas o que o Senhor fez? Chamou Saulo, e Saulo prosseguiu nas mesmas pegadas de Estevão. Agora ele se torna Paulo. A palavra Paulo significa pequeno. Aquele que era o Saulo de Tarso se torna um pequeno servo nas mãos de um grande Deus, mas governado por uma visão. Irmão, sabe o que vai nos guardar de cairmos nos laços da Babilônia? Visão celestial. A visão celestial inclui conhecimento do propósito eterno de Deus. Quantas vezes nós nos pegamos com assuntos triviais? Quantas vezes nós nos pegamos diante de assuntos que nós não temos a menor capacidade de falar sobre eles? Então nós temos aqui, por um lado, o risco de cairmos na teia da trivialidade de assuntos que Deus não tem interesse que nós investimos nossa vida neles, como também, muitas vezes, nós olhamos para assuntos profundos da palavra e não temos o menor conhecimento deles. Eu sei que vocês se lembram muito bem, e eu gostaria de repetir, aqui em Efésios, quando a gente viu sobre aquelas 4 dimensões, eu sempre uso este exemplo para falar de 4 pontos importantes da visão celestial. 4 pontos importantes do supremo e eterno propósito de Deus. Então Paulo vai colocar para nós aqui, pelo menos em 4 frases, ele vai descrever para nós detalhes importantes deste supremo e eterno propósito de Deus, em que muitos cristãos desconhecem. Irmãos, isso aqui não é conhecimento. Como um irmão me disse há poucos dias atrás, que algumas pessoas acham que o estilo de estudo que nós temos aqui é intelectualismo desnecessário. Intelectualismo, eles dizem que isso aqui é intelectualismo desnecessário. Olha, irmãos, não é intelectualismo desnecessário. Isso aqui é a palavra de Deus. A questão, irmãos, é que do outro lado, as pessoas se contentam em permanecer na ignorância. Você sabe que uma das terríveis obras de Satanás ao longo da história da igreja foi mantê-la na ignorância. E a maior tragédia do nosso tempo é justamente esta, a ignorância espiritual. Tem irmãos que não sabem se o livro de Abacuque está no Velho ou no Novo Testamento, ou se é apócrifo. Nós nunca tivemos uma geração com tantas informações e com tantas possibilidades de mais informações. Porém, por outro lado, uma geração, biblicamente falando, ignorante. Talvez a nossa geração seja a geração mais ignorante, biblicamente falando. Irmãos, no capítulo 13, aqui no versículo 4, olha essa frase aqui. No versículo 4, Efésios 3, 4, ele diz: pelo que quando ledes, podeis perceber o profundo conhecimento que tenho. Não é um conhecimento superficial do mistério de Cristo. Eu pergunto para você, será que só Paulo deveria ter esse profundo conhecimento espiritual? Será que isso é privilégio de alguns? Será que o Espírito Santo, ele permitiu que apenas Paulo tivesse esse profundo conhecimento espiritual do mistério de Cristo? Não, irmãos, com certeza não, porque Deus não tem prazer na ignorância. Esta frase, mistério de Cristo, é o primeiro fundamento. Versículo 8, ele vai dizer: a mim, o menor de todos os santos, foi-me dada esta graça de anunciar entre os gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, primeiro, profundo conhecimento do mistério de Cristo. O que é esse mistério de Cristo, irmãos? O que é isso? Você já estudou? Isso é um dos assuntos importantes. Podemos colocar aqui um dos pilares da visão celestial: o mistério de Cristo. Esta carta aos Efésios, do ponto de vista da revelação, talvez seja
a maior dádiva que Deus tem dado à sua igreja. A carta à igreja aos Efésios, 6 capítulos, 155 versículos, os capítulos 1 a 13 é doutrina, 4 a 6 é prática. Doutrina e prática. É uma carta perfeita. Não existe, ainda não foi escrito nenhum livro para falar da sublimidade do propósito de Deus com relação à sua igreja, como que está escrito nesta carta. Aqui está a maior revelação acerca daquilo que é a igreja no propósito eterno de Deus. Então nós estamos falando de propósito eterno, de visão celestial, de vocação celestial. Está aqui. O propósito eterno de Deus é um assunto da visão celestial, irmãos. Por que que Babilônia, hoje, esse espírito religioso, desfocado daquilo que é sagrado, mas tem Bíblia, tem culto, tem hinos, tem irmãos pregando, tem mais isso, tem mais aquilo, tem aquilo outro. O que que falta? Nós temos avivamento. Eu ouço sempre os cristãos dizendo que estão vivendo avivamento, um tipo de avivamento que é parecido mais com aviltamento. Isso não tem nada de avivamento, irmãos. Um avivamento de sensacionalismo, um avivamento que celebra crescimento numérico, nada de espiritualidade, onde o povo é vazio de visão celestial, onde o povo é desprovido de conhecimento espiritual, onde o povo nada sabe de propósito eterno de Deus, onde Deus tem prazer numa coisa dessa. Ele não tem. Ele não tem, irmãos. Porque Deus, quando Ele está no meio do seu povo, ou Ele vem de encontro com o seu povo, Ele não vem aqui para ser adorado pelos bens que nós temos, pela riqueza do nosso local de reunião, pelo tipo de piso que nós temos, pela quantidade de membros que nós temos. A única coisa que Deus se interessa no meio do seu povo é o quanto do seu filho está formado ali. O que Deus vem buscar entre nós é aquilo que nós temos ganhado de Cristo. É o quanto do seu filho pode ser visto. Compreende, irmãos? Mistério de Cristo. O que é esse mistério de Cristo? Talvez aqui esteja uma explicação. Por que que a igreja se deixou levar por esse espírito babilônico, por esse sistema corrupto, pervertido, religioso? Por quê? Por que que a igreja está perdida na sua vocação e na sua visão celestial? Por quê? Porque ela não entende esse mistério de Cristo. Quando Jesus disse assim: que diz os homens que eu sou, lá em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. E quando você estuda isso, você vê que Jesus, ele estava lá nas nascentes do Hermon. E tudo isso é significativo, irmãos. Tudo isso é significativo. Se você estuda sobre as nascentes do Hermon, você vai ver que são 4 riachos que vai formar o Jordão, e que depois vai se tornar o Mar da Galileia, e depois o Mar Morto. Isso é tão importante, irmãos. Eu posso estar sendo um pouco prolixo nisso, porque do assunto eu estou pulando para outro, mas eu não quero fazer isso. Mas estude sobre isso. São 4 rios que depois formam o Jordão, depois o Mar da Galileia, e por último, Mar Morto. Como é que pode, irmãos, aquelas nascentes tão cristalinas se tornar depois um rio barrento, depois se tornar aquele Mar da Galileia, e depois seguir o seu curso e se tornar um Mar Morto? Como? Isso é uma grande lição para nós, irmãos, porque o Senhor está nas nascentes do Jordão, Ele não está lá no Mar Morto, Ele está nas nascentes, Ele está onde flui esses 4 fundamentos, esses 4 rios. Aqui está o primeiro, mistério de Cristo. E Ele pergunta: que dizem os homens que eu sou? Aí os discípulos dizem tantas coisas: tu Elias, Moisés, Jeremias. E vós, o que dizeis? Pedro diz: tu és o Cristo, o mistério de Cristo, o Cristo. Colossenses 2 vai dizer que Cristo é o mistério de Deus. Eu já disse isso para vocês repetidas vezes, mas repetição é a quinta essência do ensino, irmãos. Então vamos guardar isso. Lá em Apocalipse capítulo 10, versículo 7,
Diz que quando o anjo tocar a sétima trombeta, o mistério vai ser revelado. Capítulo 11, versículo 15, diz que o anjo tocou a trombeta, então o mistério tem que ser revelado. Ele diz assim: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, o mistério de Cristo. Cristo é o mistério de Deus, Deus vai revelar o seu mistério, e agora o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu. Então nós temos três pessoas aqui: o Senhor, do seu, Cristo. Então nós temos uma pessoa oculta aqui, ela é Deus. Esse Cristo aqui é uma referência a este homem corporativo, aquele que Paulo viu lá no caminho de Damasco, quando ele ganhou a visão celestial. Ele viu que o cabeça estava no trono e que o corpo estava na terra, que ele é um homem corporativo, aquilo que fala Efésios capítulo 4, o novo homem. Colossenses fala também, o novo homem de uma nova criação. Então você vai ver, nós fazemos parte deste homem. O Salmo de número 8, o salmista diz assim: quem é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Está vendo, irmãos? Quem é este homem? Quem é este homem? Aí agora você vai ver no Novo Testamento, ele é um homem corporativo, ele é constituído de povos, tribos, línguas, nações, de todos os tempos, que foram salvos e lavados no sangue do Cordeiro de Deus. Então, meus irmãos, este é o grande mistério de Cristo. Aqui, se você olhar neste livro, Paulo vai dar ênfase nisto. Aí, por favor, não entrando muito, mas vamos agora para o versículo 8. A mim, que sou o menor de todos os santos, foi-me dado esta graça de anunciar entre os gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Agora Paulo, mesmo reconhecendo o quanto ele era pequeno, por que ele tinha essa graça de pregar o evangelho das insondáveis? Porque ele era aquele que tinha o conhecimento. Olha o que diz, irmãos. Agora, observe: podeis perceber o profundo conhecimento que tenho. Porque Paulo podia pregar as insondáveis riquezas de Cristo? Porque ele era alguém que tinha o profundo conhecimento do mistério de Cristo. Porque não há em nós um anelo por pregar esse evangelho. Irmãos, nós não podemos pregar um evangelho barato. Como é possível, irmãos, nós dizemos que não temos uma mensagem? Porque duas coisas precisam estar juntas: a mensagem e o mensageiro. Você tem que ter conteúdo, você tem que ter conhecimento. O que nós temos no versículo 4? O mensageiro. E o que nós temos no versículo 8? A mensagem. A mensagem e o mensageiro. Estão vendo, irmãos? Mas o que nós temos achado mais fácil? Nada do mistério de Cristo, nada das insondáveis riquezas de Cristo. É melhor Babilônia. Por quê? Porque é tudo muito simples. Lá você não precisa crescer espiritualmente, alguém cresce no seu lugar. Lá você não precisa conhecer, alguém conhece no seu lugar. Lá você não precisa anunciar, alguém faz por você. O importante é se você paga. Importante é se você paga. Porque tem uma máquina, tem estrutura, tem um homem. Por que nós vamos nos preocupar? Lembra quando a gente estudou sobre Babilônia em Gênesis? Você se lembra disso? Gênesis 11. Quando eles queriam construir aquela torre para tocar os céus e tornar célebres os seus nomes, aí está a Babilônia. Aí está a Babilônia. O homem sobrepujando ou tentando sobrepujar a palavra de Deus, tentando ser maior do que Deus. A mesma síndrome de Lúcifer, quando ele tentou usurpar o lugar de preeminência na glória. Mesma coisa, o mesmo espírito. Você vai ver aqui em Babilônia. E o que vai nos livrar disso, irmãos? Se o Senhor tiver entre nós esses pilares do seu propósito eterno, esses fundamentos da visão celestial. Deixe-me colocar mais um ponto. Versículo 10. Para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora conhecida por meio da igreja, aos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, primeiro, o que nós temos? O profundo conhecimento do mistério de Cristo. Segundo, o que nós temos? O evangelho
ou a graça de anunciar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E agora o que nós temos? A multiforme sabedoria de Deus seja dada a conhecer por meio da igreja aos principados e potestades. Irmãos, esse versículo 10 aqui, ele na sua natureza de exposição do conhecimento e da palavra, é totalmente diferente daquilo que nós vemos no versículo 8. O que você tem aqui, se você puder olhar isso num quadro, é que as insondáveis riquezas de Cristo é aquilo que nós comunicamos aos outros, aquilo que nós comunicamos por meio desta graça, a qual nós temos este evangelho. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Olha essa palavra graça no versículo 8. Paulo diz assim: eu trabalhei muito mais do que os demais apóstolos, não eu, mas a graça de Deus em mim. Graça é uma das palavras mais profundas da Bíblia, uma das palavras mais profundas. Você precisa entendê-la em cada lugar onde ela acontece para saber um pouquinho do seu significado. O que nós sabemos é que graça é favor imerecido, mas isso não é suficiente, irmãos. Graça é Deus dar Cristo a nós, especialmente em todas as áreas, naquelas áreas onde nós temos deficiência. Então nós podemos pensar na graça sobre muitos aspectos, mas nunca você vai explicar a graça sem Cristo. Então o que você vê aqui? Que nesse versículo 8, nós temos a graça, não é conhecimento. Escute, você tem esta graça. O que nós precisamos, irmãos, não é de ler todos os livros sobre Cristo para pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Nós precisamos da graça de Cristo para pregar esse evangelho. O que nós precisamos é de graça. Agora aqui no versículo 10, essa multiforme sabedoria, primeiro profundo conhecimento, agora multiforme sabedoria. Vejam a outra parte desse quadro. Pensemos num quadro que tem 4 partes distintas, mas que elas se completam, que ela nos dá uma visão absoluta de um mistério glorioso que nos é revelado pela imagem. Então, primeiro, profundo conhecimento, agora multiforme sabedoria. Essa palavra multiforme, múltiplas facetas, muitos aspectos, multicolorido, múltiplas facetas. Isto é, a sabedoria de Deus é a parte essencial do seu ser. Sabedoria de Deus tem a ver com a sua natureza, com o seu caráter, com os seus métodos, a maneira como ele se manifesta, se revela, sua sabedoria infinita. Nem todo o conhecimento dos homens juntos pode chegar a 0,1% do conhecimento da sabedoria de Deus. Sua sabedoria se manifesta de muitas maneiras. Então ele diz aqui que essa sabedoria, que é um dos pilares deste supremo e eterno propósito, e que esse livro aborda profundamente sobre isso. Como que é possível, irmãos? Olha o capítulo 2, esse capítulo começa como? Começa com homens mortos em delitos e pecados, começa com homens que são filhos da ira, homens que são escravos de pensamentos maus, homens que por natureza, como filhos da ira, já estavam condenados ao inferno. Mas como termina o capítulo 2 de Efésios? Que mesmo esses que estavam mortos em delitos e pecados, que andavam segundo o curso deste mundo, aí você termina esse capítulo como? Estes se tornaram um santuário para a habitação do Espírito de Deus. Explica isso, irmãos. Não tem física, não tem ciência, não tem psicologia, não tem quem pode explicar isso. Mas como é possível? Homens que estavam mortos, homens que estavam separados de Deus, podem se tornar um santuário santo para a habitação eterna do Espírito de Deus. Só a sabedoria de Deus, irmãos, para fazer isso. Só a sabedoria de Deus para fazer isso. Este é um pilar. Aí, olha o que ele diz. Deixe-me mostrar isso com mais
amplitude para vocês. Capítulo 2 começa assim: e vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Então nós andávamos assim, segundo o Espírito que atua nos filhos da desobediência. Éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Aí ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aí agora olha o versículo 7. Deixe-me parafrasear esse versículo 7. Esse versículo 7 aqui de Efésios é um dos versículos mais espantosos que nós temos. Ele vai dizer assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça para conosco, os que cremos. Sabe essa palavra aqui, ó, mostrar, séculos vindouros, não é agora, não é para esse século, não é para essa geração. Quando você estuda esse versículo 7, Paulo quer dizer que lá na eternidade, vai chegar um dia, que Jesus, ele vai mostrar para todos os principados e potestades, a suprema, essa palavra, irmãos, demonstra uma certa redundância de Paulo, um certo exagero de linguagem, suprema riqueza. Precisava dele colocar aqui a palavra suprema? Talvez os críticos literários vão dizer que é abuso de linguagem, excesso, tautologia. Então diz suprema riqueza. Se ele dissesse riqueza, já bastaria. Mas quando ele diz suprema riqueza, é como se ele estivesse amontoando superlativos a superlativos. Suprema riqueza da sua graça para conosco. Você sabe que só existe isso em Efésios. Não há um livro na Bíblia que tenha tantos textos com exageros de linguagem como Efésios. Não há nenhum outro, só Efésios. Quando ele vai dizer assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Olha, força do seu poder. Ele usa 6 palavras para dizer uma coisa só. Sabe o que é isso, irmãos? Tautologia, exagero de linguagem. Mas por que ele faz isso, irmãos? Essa carta, ela é um espanto literário, ela é um assombro, não é uma coisa para a gente ficar estudando em alguns minutos. Mas aqui Paulo vai dizer algo, irmãos. Ele vai dizer algo aqui: a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida de principados. Agora veja o versículo 7. Suprema riqueza da sua graça para conosco. Agora veja o versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros. Um dia, irmãos, principados e potestades estarão assentados como vocês aqui. E ele vai mostrar para todos eles a suprema riqueza da sua graça para conosco. A suprema riqueza da sua graça para conosco. Eles vão entender como foi possível aquele que foi o centro do universo de Deus, aquele eterno Filho amado, aquele que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas somente pela palavra do seu poder. Um dia ele se tornou carne como homem. Um dia ele abriu mão da sua glória. Um dia ele abriu mão de toda adoração celestial para se tornar um carpinteiro, para se tornar um servo sofredor, para caminhar o caminho da cruz, para morrer humilhante lá naquela cruz, para descer às profundezas do inferno. Um dia, principados e potestades vão ler a história da mais infinita sabedoria, da glória e da graça de Deus nas nossas vidas, meus irmãos. É um assunto pequeno aqui no versículo 10? Não. Multiforme, as múltiplas maneiras da sabedoria de Deus. E por último, o versículo 10, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Esta outra frase, irmãos, é o último pilar, o quarto. Deixe-me dizer, irmãos, se você quiser estudar o livro aos Efésios, eu vou te dar uma boa dica. Pega essas 4 frases: mistério de Cristo, insondáveis riquezas de Cristo, multiforme sabedoria de Deus, supremo e eterno propósito de Deus em Cristo. Estude só esses 4 temas nessa epístola.
Supremo, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo. Deus estabeleceu um propósito em Cristo, de cumprir todas as coisas em Cristo, de fazer todas as coisas para Cristo. Irmãos, tudo que existe é para a glória de Cristo. Tudo que o Pai fez é para a glória do seu Filho. Tudo que o Pai criou, Ele criou para que o seu Filho tenha preeminência em todas as coisas. Ele fez para que o seu Filho fosse o centro, ou tivesse a centralidade em todas as coisas. Tudo que Ele criou para a glória do seu Filho. Ele estabeleceu um propósito em seu Filho. Esse propósito, irmãos, ele começa muito antes do tempo. Ele começa muito antes. Então você vai ver a queda de Lúcifer, você vai ver a criação, você vai ver a queda do homem, você vai ver a redenção. Tudo que você alinhar, você vai ver que todas estas coisas são itens deste supremo propósito. Porque embora você vê Satanás rebeliando lá na eternidade, você vê Satanás vencendo o homem no capítulo 3 da queda, você vê Satanás triunfando sobre a humanidade, você vê tudo isso, o império do mal, você vê todas essas coisas, mas um dia o nosso Senhor Jesus será exaltado sobre todas as coisas. Ele colocará todos os seus inimigos como escabelo dos seus pés, e Ele terá a sua glória e a sua centralidade em todas as coisas criadas, até mesmo nas coisas ruins. Ele será magnificado, Ele será adorado. Você entende isso? Então, irmãos, o quanto nós conhecemos disso? O quanto que nós entendemos disso? Porque quando você chega aqui no capítulo 17, você encontra uma meretriz, uma prostituta, uma Babilônia. Ela é uma cidade, mas ela também é uma mulher. É uma mulher que está sentada sobre reis, sobre povos, mas ela não é a Nova Jerusalém. Ela não é a noiva, ela não é a esposa do Cordeiro. O mesmo anjo vai mostrar para nós. Mas como que Deus vai nos livrar dos laços da Babilônia? Se nós formos governados pela visão celestial, se nós entendemos a nossa vocação celestial, o nosso chamamento celestial, só o Espírito Santo, irmãos, pode nos ajudar a entender esses 3 pontos: visão celestial, vocação celestial, chamamento celestial. Esses 3 assuntos não são assuntos superficiais do Novo Testamento, são assuntos profundos do Novo Testamento. Todo cristão, desde as crianças, já deve estar sabendo sobre esses assuntos. E nós precisamos abrir a boca, temos que anunciar. A igreja não pode ser como o Mar Morto, recebe tudo, mas não dá nada. Lembra disso, o Mar Morto, irmãos? Ele não consegue compartilhar do que ele recebe. Se você der um mergulho no Mar Morto, você sai dali para um caixão, porque ele não tem vida. Percebe isso? Agora, onde o nosso Senhor está? Ele está lá nas nascentes do Jordão. E é isso que o Senhor está nos falando, irmãos. Se nós queremos trilhar o mesmo caminho que Paulo trilhou, naquelas 3 fases da sua vida, vamos deixar que o Espírito Santo faça em nós, faça entre nós, e faça por nós, através de nós, aquilo que Ele quer fazer. Vamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Não vamos dar lugar à carne, não vamos dar lugar ao nosso eu, vamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus, para que Ele, nesses 4 pilares, a palavra, a comunhão, o partir do pão, nas orações, Ele triunfe sobre a sua igreja. Amém? Que Deus abençoe a todos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esse tempo de comunhão, Senhor. Nós te louvamos por esse tempo que nós podemos ouvir a Tua voz. Nos ajuda, Senhor. Nos amadurece na nossa vida espiritual. Nos amadurece na nossa vida congregacional. Senhor, que nós não venhamos viver na periferia, mas sim na realidade, na profundidade do conhecimento e da vida espiritual. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos fome de Ti, dá-nos fome da Tua palavra,
Nós não queremos fome do conhecimento, nós queremos fome de Ti, Senhor, porque em Ti reside toda a profundidade de revelação e de conhecimento. Ajuda-nos, ó Deus, no nome do Teu Filho Jesus. Vem abençoar a Tua igreja com a Tua palavra nessa noite, nós te rogamos, em nome de Jesus, amém, Senhor.